Quando você vê aquele vídeo de dano, onde a pessoa traz aquela build que você vê batendo 400 milhões, que você vê batendo 500 milhões, até mesmo 600 milhões, e você replica idêntico, botando os mesmos sets verdes, mesmos itens lendários, e às vezes você está utilizando até as mesmas gemas, e você não consegue alcançar aquele dano, e você fica se perguntando, por que eu não consigo alcançar esse dano? E tem aquele leve segredo que nem todos os streamers trazem, ou nem todos os jogadores falam para você, que se chama Reforja. É o foco desse vídeo, aonde você consegue ter dentro dela uma forja bem elaborada, um nível de dano de uma gema 5/5 no grau 10. Já pensou nisso? Você teve essa noção que você pode estar perdendo a sua gema 5/5 supostamente no nível de dano e você não está utilizando? Desse vídeo é esse. Quando a gente fala de reforja para PVP, a gente vai ter um trabalho do seguinte: a gente vai trabalhar uma reforja de ataque, que serve para qualquer classe, não importa qual seja, que seria a reforja do seguinte: a gente vai estar trabalhando com a família de vingança, aonde a gente tem dano a jogadores, velocidade de ataque, dano a inimigos sobre efeito de perda de controle e dano a inimigos com escudo. E para completar a quinta parte, a gente vai estar utilizando a duração de efeito benéfico. Essa seria a reforja de ataque que eu mais vou aconselhar a vocês. E quando a gente fala de uma reforja de defesa, eu vou aconselhar vocês a utilizar 3 partes da família do impacto, que seriam elas: duração de efeito benéfico, dano reduzido a jogadores e dano reduzido a efeito de quando você está com efeito de perda de controle. E 2 partes da barreira, que você vai ter o chance de bloqueio e dano a inimigos próximos reduzido. Com isso, você vai ter da família do impacto, você vai ter quando você toma um dano, você tem uma chance de 2% de imobilizar o inimigo. Seria como se fosse uma rosa negra a imobilização. Ela aparece da cor azul no inimigo, tá? Em você que for ativado. Então, eu acho mais interessante. A peçanha, eu posso estar utilizando 3 partes do barreira, eu posso estar utilizando qualquer outra reforja? Pode, gente. O foco aqui é eu trazer para você o que eu fiz de teste e dentro desses testes, quais foram os melhores. Então, por que eu uso a vingança no ataque? Porque todas as classes que eu testei com essa reforja de vingança, que é a que eu utilizo, elas se saíram muito bem. E quando eu falo na reforja de defesa, por que eu falo da reforja do impacto? Porque foi a que eu mais tive utilidade e que você encontrou melhor em tudo, em toda a composição para classes de defesa. Entrando na linha da reforja para PvE, a gente vai conversar o seguinte ponto. A gente vai ter a reforja para PvE de 2 formatos. Uma para que quando você queira trabalhar Infernicário, desafio do Infernicário e DGs contra demônios. Por exemplo, o Poço da Angústia, tá? E a outra reforja de PvE que a gente vai estar trabalhando seria aquela reforja que você vai utilizar com foco em dano em DGs, mas DGs específicas, que seriam elas. Qual? A própria Namari, Caverna do Eco, como exemplo, porque você não vai ter demônios, você vai ter outras classes ali de mobs para você matar, tá? Então, na linha que eu utilizo e que eu acho mais forte, que seria aonde eu preciso mais do impacto da minha reforja, que é no desafio do Infernicário, no próprio Infernicário e nas DGs como de demônios. Nas outras eu não me preocupo tanto porque são DGs bem rápidas, tá? Então eu trabalho com a seguinte situação. Eu trabalho com bônus de vingança, novamente, aonde assim a gente vai estar utilizando velocidade de ataque, dano a demônios e dano a inimigos sobre efeito de perda de controle, junto com a duração de efeito benéfico e dano de acerto crítico, porque você vai conseguir extrair
100% de todo o dano que você vai estar dando. Você vai ter a duração do efeito benéfico e mais ainda o aumento de dano de acerto crítico, que principalmente com a vinda da Flor Sangrenta, gerou um grande impacto no jogo e hoje está fazendo muita diferença. Ah, mas Peçanha, qual é a outra reforja que você indica para DGs? Seria você utilizar a família do incêndio. A família do incêndio. Você utiliza dano de habilidade, dano de ataque primário e dano de acerto crítico, as 3 partes da família de incêndio que valem mais a pena, a duração de efeito benéfico e a velocidade de ataque que você teria da família de vingança. Você vai dar um aumento de dano nessas DGs absurdos, só que o problema é, quando você sai dessas DGs e você entra no Infernicário ou num desafio do Infernicário, você não vai ter o mesmo desempenho que você tem dentro das DGs, porque ali você vai ter o dano a demônios, que seria da outra reforja. Falando sobre a reforja, para quem gosta de jogar com patch, então eu vou dar uma breve palhinha dela aqui. Seria você ter a reforja de dano, na tua reforja de dano a evocações, tá? Qual reforja que eu enquadro melhor o dano a evocações quando a gente pensa em patch? Peçanha, você recomenda essa reforja? Não recomendo, porque ela é muito específica. Por isso eu não recomendo essa reforja. Mas se caso você queira utilizar, utiliza a família da vingança, tá? Com velocidade de ataque, demônios e dano a inimigos sobre efeito de perda de controle, duração de efeito benéfico, e você tiraria o dano crítico e colocaria dano a evocações. Mas lembrando, não aconselho, porque é muito nichado, tá? Eu acho você ter a reforja da vingança com dano de acerto crítico, o patch ele também dá dano de acerto crítico, você tem um impacto muito melhor. Só que eu não posso deixar de mencionar para quem quer fazer um personagem 100% voltado para patch. Agora aquela dica que você tanto espera, mas antes de mais nada, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já comentou aqui embaixo do que você está achando do vídeo até agora? Essa dica é para você que assistiu esse vídeo até agora e você não vai entender se você não assistiu o vídeo desde o início. É a dica mais importante, tá? O que eu vou deixar aqui de pontos para você, para eu já ganhar esse like? Primeiro ponto, as reforjas, você tem que trabalhar elas iguais. Se você escolheu a família da vingança, coloca todos vingança. Por quê? Porque isso vai literalmente interferir no cooldown das reforjas, tá? A reforja, quanto mais você tiver de reforja lá, você vai ter uma duração menor de recarga dela e você consegue utilizar ela por mais vezes. Isso é comprovado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu falei no PVP lá de você utilizar 4 partes da reforja e você ganha aqueles 10% a mais, aqueles 10% a mais, eles são somados. Isso também faz muita diferença. Por isso que eu falo que a reforja da vingança com 4 partes dá mais dano, porque você teria, na verdade, além dos 100%, 10% a mais de cada uma, então você teria 180% a mais de dano. Isso é algo muito forte, tá? E uma coisa que muito pouca gente entende e pouca gente sabe, é a duração de efeito benéfico, ela compõe as suas reforjas. Então isso faz muita diferença pelo tempo que você mantém dessas suas reforjas. Então esse foi o vídeo de hoje. O foco aqui foi explicar para você como você faz para entender as reforjas e as reforjas que eu utilizo. Eu já te mostrei quais são as que eu utilizo. Então, a partir de agora, se você for ver os meus vídeos de builds e eu falar assim, poxa, se você ainda não viu o vídeo de reforja, a reforja é essa daqui, eu vou estar sempre linkando no vídeo lá para você agora ter uma noção completa. Lembrando, vou estar trazendo um vídeo para os membros do canal. Ali sim, eu vou destrinchar, eu vou explicar e eu vou mostrar os detalhes
Se você quiser ser membro do canal por apenas R$ 1,99, você consegue ser e você vai crescer muito. Porque vai estar vindo vídeo de Reforja para os membros do canal, só que ali totalmente destrinchado e com dicas que eu não deixei aqui. Totalmente explicadas, tá? Segue a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram. Entra com a gente no nosso WhatsApp. Tá bombando, já temos mais de 200 pessoas ali no nosso WhatsApp, onde a gente troca ideia, conversa. Não deixa de entrar no nosso Discord, onde a gente troca bate-papo e, como eu falei, saiba os benefícios de ser membro do canal. Então, fica de olho com os próximos vídeos que estão vindo por aí e como a gente sempre fecha. Até o próximo vídeo! Fui!